Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 24 de julho. Ibovespa terminou mais um dia aí de queda nessa semana. Se olharmos aqui, todos os pregões dessa semana foram pregões de baixa, queda de 1,13%, e na semana todos os pregões sendo de baixa, semana com queda de 5,91%. Ibov veio hoje bater naquela região praticamente dos 48.600 a 47.900, que é a zona de suporte aqui pelo gráfico semanal, o que traz a chance de ter algum repique aqui nessa faixa de pontos, de pontos aqui do Ibovespa, trazendo a chance de alguma movimentação para cima ou mesmo movimentação lateral na próxima semana. E começou a ensaiar isso aqui pelo G60, nesse movimento de subida, mas ainda sem nenhuma sinalização pelo gráfico diário que viria na superação desses 49.831, na máxima de hoje, que já passa a funcionar logo na sequência um teto ali na faixa dos 50 mil pontos. Então, seguindo o Ibovespa, tendência de baixa no curto prazo, tendência de baixa no médio prazo, alinhado para baixo dentro do que a gente já vem mencionando. Poucos esperavam, inclusive eu, uma esticada dessa aqui para baixo, principalmente nos dois últimos pregões, mas enfim, é a tendência de baixa que nesse momento está dominante aqui no mercado. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 1,28%, mas conseguiu se manter acima dos R$10, que é a zona de suporte que eu destaquei na última videoanálise. Fechou a semana com queda de 11,93%, também mais do que dentro de uma tendência de baixa de médio prazo, só que agora testando essa zona de suporte. Confesso que não entrei comprando contra a tendência nesse momento, principalmente agora no final do pregão, na penúltima ou na última hora de pregão, alguns ativos, apesar do cenário esticado para baixo, por primeiramente ter um final de semana pela frente, operar contra a tendência, porque operando contra a tendência a gente corre o risco principalmente dos gaps. Isso até aconteceu nessa semana comigo em relação a Vale 5, mas principalmente quando a entrada fica muito próximo da mínima, o gap pode ser grande para baixo. Então eu optei mais por, na próxima semana, avaliar a possibilidade de compra, logicamente, para day trade. E até mesmo possibilidade de venda. Eu vou destacar como seria essa possibilidade de venda, mas a possibilidade de compra seria mais buscando algum fundo ascendente no gráfico de 10, 15 minutos ou até mesmo um gráfico de 60 minutos no decorrer da próxima semana. Na Vale 5 terminou o dia em queda de 2,3%, dentro do que eu tinha mencionado ontem. Perdeu a mínima do pregão de ontem, 13,85. Se perdesse, aumentaria a chance de escorregar para baixo dos 14. Foi lá para baixo dos 14, mas conseguiu fechar acima dos R$14, mas ainda abaixo da mínima aqui, que era um fundo em 14,06. Enfim, pela configuração do G60 desse ativo, está mais para fazer isso aqui. Pelo que essa ação montou aqui pelo G60, na minha leitura está mais para fazer isso aqui. Se ela reverter essa expectativa, eu ficaria atento para a compra, mas considerando aquele patamar, aquele teto dos 14,50. Então, se não conseguir voltar para cima dos 14,50, gerar sinalização de alta mais acima dos 14,50, eu ainda continuaria de fora em termos de compra em cima da Vale 5. Olhando agora aqui pelo semanal, a ação só registrando que a ação fechou com queda de 3,9% a semana, ou seja, o candle da semana passada que tinha dado indício de iniciar um movimento de subida, ela anulou esse candle com esse fechamento aqui. Então, para que ela volte a apresentar alguma sinalização de movimentação de alta ou lateral do gráfico semanal, teria que superar os 14,90 no decorrer da próxima semana. BBDC4, destacando então ativos que já até começaram a se recuperar. BBDC4 apresentou hoje um martelo, um padrão de reversão dos candles, apresentou até alta de 0,79%, conseguiu gerar um movimento bem característico aqui de alta no G60, mas se a gente observar, devolveu muito pouco ainda do que caiu só dessa última pernada aqui de baixa, desse último movimento de baixa ali do G60. Então é um ativo que, quando eu disse que para buscar compra pensando em day trade, dependendo do retorno de alguns papéis do movimento do G60, eu me interessaria por compra de fundo ascendente. Se a ação abrir com um gap de alta, vier mais aqui para cima, testando essa região de antigo suporte, funcionando agora como resistência, uma região inicial aqui, um valor inicial de R$26,90, se vier bater nessa região R$26,90, R$27, com gap,
Dependendo do que fizer aí no início do próximo pregão, ainda ficaria para fazer venda, mas uma venda mais pensando em day trade, em pegar o movimento de baixa do G60. Essa seria minha expectativa, e se abrir caindo, avaliar essa movimentação para baixo, tentando pegar alguma compra de day trade. Olhando agora para CROT 3, CROT 3 fechou o pregão bem com alta de 1,71%, também fazendo ali um movimento mais fraco do que foi a BBDC4, mas segue no mesmo formato. É um ativo que está em tendência de baixa no curto prazo, BBDC4 também está em tendência de baixa no curto prazo, está em tendência de baixa no médio prazo, então são poucos ativos se salvando nesse momento. Em termos de tendência, a maioria alinhado para baixo, alguns anulando a tendência de alta que tinha. Enfim, é um papel que também, buscando pegar algum repique desse movimento de baixa, ficaria nessa atenção aí que eu comentei, algo no mesmo sentido que eu comentei em cima de BBDC4. BBSE3, tendência de baixa de curto prazo, testando uma zona de suporte que vai de 29,64 a 29,15, a mínima de hoje foi 29,62. Enfim, é um ativo também que montou aqui algo semelhante a um martelo no gráfico diário, tem algum espaço para repique, não dá para se esperar muita coisa desse repique, que é contra a tendência, mas também seguindo no formato de BBDC4, no formato aí de CROT 3, ativo que eu ficaria atento para buscar alguma compra mais inicialmente de day trade nos papéis, para tentar pegar alguma parte de um repique aí de alta que venha acontecer na próxima semana. Ciel 3 já foi até falada, não cheguei a mostrar, mas falei no pregão passado que ela tinha dado indícios negativos em relação à tendência dela de alta, não anulou ainda a tendência dela de alta de curto prazo, segue respeitando aqui esse fundo anterior, mas é um papel que também, se vamos supor que o mercado abre caindo, faça isso aqui, ó, ela montou essa subida e faça uma queda aqui buscando esse nível, ou se aproximando desse nível de suporte. Se ela gerar alguma sinalização de alta no intraday, próximo dessa região de suporte, sem perder esse suporte, o interesse maior seria buscar alguma compra, porque um dos movimentos que ela pode montar aqui seria algo nesse sentido que eu estou desenhando, de um ombro, cabeça, ombro. Então é cedo para falar nisso, mas é uma das possibilidades. E dentro dessa possibilidade, dependendo do que ela fizer aqui, seria a alternativa de uma compra de curtíssimo prazo em cima de Ciel 3, visto que o ativo ainda não perdeu a sua tendência de alta de curto prazo e principalmente de médio prazo. Perde se vier para baixo dos 43,24, aí passa a ter uma tendência indefinida no gráfico diário. E CETIP 3, que fez isso, que eu acabei de falar que a Ciel 3 pode fazer. A CETIP 3, que também vinha muito bem, continua em tendência de alta no médio prazo pelo gráfico semanal, mas só em 2 pregões anulou ali um grande movimento de subida, perdeu aqui uns 2 fundos anteriores. Então, um ativo que ficou com a tendência indefinida, abaixo desse patamar, se vier a escorregar para baixo desse patamar, topo ali abaixo no G60, no gráfico diário, abaixo dos R$35, vai ficar um pouco mais para a ponta vendedora de curtíssimo prazo. Se travar aqui nessa região de suporte, em cima desses R$35 ou um pouquinho mais abaixo aqui, até essa mínima aqui de 34,77, também traz a possibilidade de buscar compra, mas compra curta também, com objetivo bem curto ali na faixa, pensando mais em day trade, na faixa dos R$35,50 a R$35,60. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltomeiro.com. Um excelente final de semana e até segunda-feira.